Hoje eu vou te mostrar o setup que eu uso para trabalhar e para editar vídeos. Alguns de vocês me perguntaram que monitor que eu compro, que microfone que eu compro. Hoje eu vou te mostrar tudo. Eu também já postei um vídeo aqui no canal onde eu mostro o meu setup lá no escritório. Vou deixar o link aí na descrição, dá uma olhada depois. Como alguns de vocês já sabem, eu moro em Barcelona, na Espanha. Então dê uma olhada nessa vista. Não é a melhor do mundo, mas também não é a pior. Tem muita iluminação, como você pode ver. E o problema é que nessa hora já fica um pouco contra o sol, já bate aqui e eu tenho que fechar a janela. Falando agora do setup mesmo, você vai perceber que 90% das coisas são inúteis para um analista de dados, para o seu mundo profissional. É mesmo, é? Aqui tem a minha mesa, aqui alguns livros e algumas coisas que eu guardo, inclusive coisas relacionadas com o canal do YouTube, câmera, essas coisas, lente. E aqui uma coleção de violões. Essa coleção maravilhosa que só serve para juntar poeira aqui. Exatamente, tem que tocar mais. Só que aí o vizinho reclama. Se eu não toco, a minha mulher reclama. Além disso, a câmera que eu utilizo no dia a dia tem essa Sony ZV-E10, que é uma câmera muito boa. Para quem está começando, eu super recomendo, porque ela é muito fácil de usar. Tem uma lente Sigma de 16mm, custo-benefício muito bom. E além disso, a gente tem essa câmera que é 180 graus, que a gente usa para filmar e ver no VR. Além disso, ela se transforma numa câmera de 360 graus para fazer esses vídeos de ação. Vou tentar colocar algum na edição aí, você vai ver que bacana. E aqui minha mochila, que eu já mostrei no outro vídeo. Além disso, um óculos VR, que é uma ferramenta de trabalho. Ah, é? Serve para programar. E esse aqui também que eu já mostrei, que foi uma aquisição recente, que é um Anbernic do PlayStation 1 para trás, PSP para trás, roda praticamente tudo. É uma ferramenta de trabalho? Também de trabalho. Falando do setup mesmo, aqui tem essa cadeira, que eu não lembro o modelo, a gente comprou na Amazon mesmo. Videomaker não aparece. Falando do setup então mesmo, eu tenho esse MacBook Pro M1, que eu utilizo bastante, uso para tudo, tanto para trabalhar quanto para editar vídeos. Ele deve ter mais ou menos 1 ano e meio. Para você que gosta de Apple, eles fizeram essa mudança de passarem a criarem o próprio processador. Isso fez uma diferença muito grande. Então, para editar vídeos, por exemplo, eu senti uma diferença gigantesca. Adesivinho do Carreira Analítica. Além disso, monitores. Então, vai perceber aqui que eu sou meio viciado em monitores. Eu li em algum lugar que se você adiciona um monitor no seu setup, sua produtividade aumenta em, sei lá, 40%. Se você adiciona um segundo, aumenta em 60%. Então eu tenho esse em Landscape, que narcisista, deixa eu fechar aqui. E aí eu utilizo ele para edição de vídeos, para trabalhar, para tudo praticamente. É um monitor da Dell 4K, também não é o mais atual, mas um monitor muito bom. E esse aqui, no modo retrato, também me ajuda bastante na hora tanto de programar, que hoje em dia eu tenho feito bem menos do que antigamente, mas para abrir um PDF, por exemplo, para ler um texto, esse aqui é bem bacana. Quando você tem um texto mais longo, você acaba se acostumando a utilizar isso aqui. Eu confesso que essa aqui é a terceira vez que eu estou tentando utilizar nesse setup, e aí eu me acostumei. Então acho que a gente se acostuma um pouco com o modelo, com o celular, o jeito que fica. Além disso, falando de monitor também, como eu tenho uma filha nova e eu não posso ficar aqui o tempo todo, quando fica mais tarde eu faço um pouco de barulho, eu ganhei esse monitor portátil, que é bem prático. Você simplesmente conecta ele no computador, e ele é Full HD e funciona muito bem, bem leve também. Ele é menor do que o computador, só que a tela é um pouco maior. Para você que não tem um lugar fixo para trabalha às vezes da sala, da cozinha e do escritório, super recomendo. Tem um preço bom, funciona muito bem, muito melhor do que eu esperava. Já falando da parte do som, eu tenho esse monitor, que é um... não sei a marca. Mas enfim, a gente chama isso de monitor porque ele deixa o áudio bem fiel. Então isso é importante na hora de editar um vídeo. E porque geralmente quando a gente compra um speaker normal, ele vai mudar as configurações ali do amplificador e deixar o speaker mais forte, com um grave mais forte e tudo, e você acaba perdendo um pouco da originalidade do som que você fez. Então ele engana um pouco na hora de reproduzir o som. Já o monitor não, o monitor ele deixa o som bem fiel. E aí tem o outro lado dele aqui, que fica aqui nesse canto onde eu coloco as tralhas. Falando de som também, esse microfone da Blue Yeti, que eu falei dele esses dias no canal. Apesar de ser muito bom o som dele, ser bem até relativamente portátil, se a gente olha outros microfones. E aí, na minha opinião, hoje em dia, conhecendo um pouco mais sobre o assunto, eu acho que tem outras opções no mercado que são melhores. Inclusive, um lado negativo dele é que, como eu comentei, eu gravo praticamente todo o vídeo com essa câmera aqui, e ele não se conecta diretamente na câmera. Então eu tenho que plugar ele no computador e depois
fazer a edição e juntar toda a parte do áudio com o vídeo, isso dá um pouco mais de trabalho. Ainda falando da parte de microfone, eu estou utilizando agora um da Holy Land, que é o portátil, que ele se conecta diretamente à câmera. Agora, como eu estou gravando pelo celular, ele está conectado aqui, mas tem uma forma de conectar ele ao celular também, utilizando adaptador. E aí, geralmente, você já deve ter visto aí no canal, eu coloco ele aqui, ó. Ele é bem mais prático na hora de editar o vídeo. Esse aqui acaba tendo um som melhor. Claro, também olha o tamanho da captação dele. Mas pela praticidade, se eu fosse te recomendar um dos dois, te recomendaria esse daqui. Falando de acessórios, você vai achar que eu sou fanboy da Apple, mas não. Meu celular é um Android, é um Samsung Galaxy. Teclado, trackpad e mouse, utilizo todos bastante. Claro que assim, isso aqui facilita, porque como eu estou utilizando já um Mac, ele deixa a vida bem mais fácil para utilizar já essas funções do próprio Mac. É um teclado que está com a configuração diferente, está em espanhol. Eu confesso que eu demorei aí mais de um ano e meio para me acostumar com essa configuração. Ele não muda tanto assim quanto o francês, por exemplo, que nem é esse QWERTY, ele acaba mudando, ele começa com A, se eu não me engano, mas ele tem algumas teclas diferentes. Hoje eu acho ele muito melhor, porque é muito mais fácil de você mudar de língua, por exemplo, porque aqui você tem o IE, por exemplo, que é muito utilizado no espanhol. Ao mesmo tempo você tem o cedilha, que não é utilizado em espanhol, mas é utilizado no catalão. Isso acaba sendo bom pra gente, porque eu escrevo muito em português também. E além disso, o inglês acaba encaixando aqui bem. Então o teclado espanhol ele acaba cobrindo muito bem se a pessoa vai escrever em português, inglês ou espanhol. Além disso, plantinhas fake, para dar uma decoração aí. E aí eu entro já nessa parte que é onde fica a bagunça toda. Então aqui eu tenho esse gimbal que eu deveria estar usando inclusive agora, né? Vai chegar balançando o vídeo, mas ele faz uma diferença muito grande. Deixa eu até colocar ele aqui para vocês verem. Agora eu estou utilizando o gimbal. Você pode mexer a mão o tanto que quiser que ele fica bem estável. Vacilei, mas agora eu já comecei a filmar. E aqui eu tenho vários livros, meio que tudo bagunçado, assim. Eu tenho desde livro relacionado com empresa, a livro sobre whisky, a Dale Carnegie. Esse livro aqui foi um livro que mudou a minha vida. Tem livro mais técnico também, se a gente pega aqui, por exemplo, livro sobre engenharia elétrica. Eu formei em engenharia elétrica, me deu saudade esses dias do assunto. Não estão todos aqui, porque eu deixei muita coisa no Brasil. Hoje a gente consegue ler muito por PDF também, né? Mas esse daqui, por exemplo, relacionado com dados e com a indústria que eu trabalhei por muito tempo, que é a parte de mobilidade urbana. Livro de marketing. E aqui umas bagunças que eu deixo aqui, vão acumulando. Tem esse fone de ouvido que eu estou utilizando de vez em quando, é da minha esposa na verdade. Só que como é bem melhor do que o meu, eu roubei e estou utilizando. O som desse fone é muito, muito bom. E aí por último, esse Kobo, que é um concorrente do Kindle, né, da Amazon. Se você assistiu o último vídeo do canal, lá eu comento sobre essa dificuldade que eu tenho para terminar um livro inteiro. E eu tenho escutado muito mais audiobook. Então isso daqui eu estou tentando ler, inclusive eu estou no começo, mas eu tenho escutado mais audiobook. Falando em livro, deixa eu dar um spoiler de um projeto que eu estou tocando. Logo ele sai e eu vou comentar aí no canal. Estou escrevendo um livro para migração para a área de dados. Então assim, é um trabalho que já está aí nos 70% mais ou menos. E está quase saindo do papel. Saindo do papel não, indo para o papel, né? E eu vou mantendo vocês informados aí. Eu espero que esse livro ajude. Eu tenho comentado isso com algumas pessoas que estão inscritas, perguntando quais são as maiores dores na hora de entrar na área de dados. E compilado muita coisa que eu aprendi pela minha experiência, aprendi com a experiência de outras pessoas e resolvi compilar isso em um livro que vai direto ao ponto, sem enrolação, que é uma coisa que eu não achei no mercado por aí. Dois comentários bem rápidos aqui. A primeira coisa é que, como você está percebendo aí, a maior parte das coisas que eu estou mostrando não são realmente necessárias para um analista de dados. Você precisa de um computador, provavelmente um monitor vai te ajudar também na hora de produzir melhor. E aí o resto é acessório, então você pode definir com o seu dia a dia o que faz falta, o que não faz, mas em geral você precisa de um computador e acesso à internet, uma conexão estável. E o segundo ponto, qual computador eu te recomendo? E aí depende do seu gosto. Tanto faz o Windows ou Mac, todos dois estão bem preparados para a parte de análise de dados, para a parte de programação. Você vai ver programador tanto com Windows quanto com Mac. Existe inclusive uma rixa aí, uma briga, uma eterna discussão entre essas duas plataformas. Você não precisa do computador mais potente do mundo. Eu te recomendo ter um notebook, porque é muito mais fácil para você se deslocar. Se você começa um trabalho em casa e termina na empresa ou quer trabalhar de um lugar diferente, é super recomendável um notebook. O computador normal vai ser mais difícil, você ter que sair com um pendrive e ter que instalar os seus programas em outro lugar. Não tem nem muito sentido fazer isso. Além disso, algumas configurações mínimas
que não é que você não vai conseguir trabalhar sem elas, mas se você for comprar um computador, primeira coisa, memória RAM, te recomendo aí no mínimo 16 GB, funciona com 8 GB e tudo, mas 16 GB é o mínimo que eu te recomendo. 32 melhor ainda, que aí vai ficar super potente e além disso seu computador vai durar aí por uns 3 anos no mínimo. 2, armazenamento. Recomendação, pelo menos 512 GB, só que aí tem o seguinte, se você comprar um computador com menor capacidade, é muito fácil você comprar um HD externo depois e adaptar esse computador e colocar ali seus projetos ali dentro. Terceiro ponto, processador. Então um bom processador também vai fazer diferença no seu dia a dia, principalmente para projetos mais pesados. Então eu te recomendo, se for um Mac, esses M1, que é o meu caso aqui para frente, são todos muito bons. E se você tiver um com Windows, te recomendo aí no mínimo um i7. Se você for comprar agora, se você tiver mais uma vez, não é super essencial, isso aqui que eu estou te recomendando é, se você for trabalhar com projetos mais pesados de ciência de dados. Além disso, e último ponto aqui, boa câmera e microfone. Então a câmera do seu notebook tem que ser razoável, principalmente se você for trabalhar de casa. É muito importante você ligar a câmera nas reuniões, as pessoas têm que te ver, têm que te conhecer ali melhor. Se você for falar com um cliente, mais importante ainda. Além disso, áudio bom. Então hoje em dia os notebooks têm um áudio razoável, mas se você arruma um foninho desses, ou não precisa de nada disso que eu estou te mostrando aqui, isso aqui é mais para o YouTube, mas um bom áudio pode fazer diferença na hora de apresentar seus projetos e na hora de alinhar as coisas com seus colegas. Eu quero te mostrar essa guitarra aqui em específico, porque já que você é da área de tecnologia, olha que bacana isso daqui. E olha o caminho que isso aqui pode ter, considerando inteligência artificial e tudo mais. Então essa aqui é uma guitarra da Lag, ou Lag, eu não sei como é que se pronuncia, só que ela tem um sistema embutido chamado High Vibe. Então olha que ideia genial dos caras. Eles colocaram um speaker aqui dentro, e aí ela tem um sistema, que eu vou te mostrar agora. Então aqui, como outros violões, você consegue afinar, só que além disso você tem efeitos, então olha que legal. Então vamos lá, sem efeito primeiro. Aí eu vou lá e coloco um reverb. Deixa eu aumentar. Olha a diferença que faz, ó. E além disso você tem chorus, por exemplo. Isso sai diretamente da guitarra, você não precisa plugar em lugar nenhum. Eco, olha isso que legal. Tem até distorção de guitarra, olha só. Essa distorção que parece até um piano ou um órgão. Olha que som bonito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou tentar postar mais vezes aqui, eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas eu estou tentando estruturar de uma forma que seja útil. Eu tento alguns conteúdos aqui diferentes, ao mesmo tempo eu tento postar aqui no canal conteúdos que vocês gostam de assistir. Então deixe aí nos comentários que isso ajuda bastante para que eu não fique criando vídeos aqui que não sirvam para nada. Um abraço e até o próximo vídeo.